nesse sentido mesmo, assim, o propósito é fazer uma conversa, tá, apresentar para vocês algumas coisas e poder dialogar sobre. Então, a professora Helena, primeiro agradecer o convite, assim, a gente já tem uma trajetória não de muitos anos, mas a gente já tem aí uma corrida juntos, né. Veio de algum encontro aí sobre ré com o Theo, aí apareceu a Helena, a gente acabou escrevendo. Tu estava lançando um livro, tu me convidou para escrever um capítulo do livro, agora recentemente tu escreveu um para mim, né, assim a gente vai trocando as figurinhas, assim, e compartilhando as nossas produções e dando vazão a algo que eu acredito que seja uma das coisas mais importantes que deveriam permear todas as instituições públicas de ensino e pesquisa. Falar de educação aberta, ciência aberta e, por consequência, de recursos educacionais abertos. Então, o que me trouxe para esse ponto, né, para esse pivô da nossa conversa, os RÉ, foi um projeto. Eu vou começar mostrando 2 projetos para vocês, e dali eu estendo um pouco o que aconteceu de desdobramento a partir desses projetos. Eu vou usar aqui uma sequência de slides que eu tinha pronto só para conduzir o raciocínio, para na sequência eu efetivamente mostrar, tá, não vou ficar mostrando slides, assim, eu quero mostrar algumas coisas para vocês, eu vou compartilhar minha tela e depois a gente vai explorar alguns recursos. Pois bem, o primeiro projeto, esta tela aqui, o primeiro projeto é o Proedu. Na verdade são 2 projetos que eu vou mostrar. O Proedu, ele O Proedu, ele é esse da esquerda, ele está com uma captura de tela com a página, ao comprido, a Plafora Edu também. O Proedu, que eu vou começar falando, é o que veio antes nessa cronologia temporal. Ele foi, pensado em 2015 e lançado em 2016. E ele é um projeto da Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica, e sendo um um projeto, uma ação de governo, é é um ponto fora da curva nós termos um projeto de governo que esteja ainda, sendo executado 8 anos depois do seu início, tendo passado por todas as turbulências que nós tivemos, ao longo desses anos, desde 2015, 2016 para cá. Então, uma das coisas que fez com que o projeto se mantivesse vivo é uma evidência clara da importância e da importância hã, do que de fato essa plataforma trouxe de contribuição para o cenário nacional, e não só para o cenário nacional. Então, o Proedu, ele traz alguns elementos importantes que eu quero dar ênfase para vocês, que são os recursos para quebras de barreira em acesso a conteúdo. Então nós temos aqui na esquerda a interface inicial do Proedu, e aqui no meio alguns outros elementos que são diferenciais do Proedu até hoje, desde 2016, quando a plataforma foi lançada, até hoje. Ainda no cenário nacional e internacional, a gente não encontra um repositório com um modelo conceitual e com os recursos implementados que efetivamente tragam a filosofia de recurso educacional aberto e de acesso a todos, tá. Por que que
o Proedu foi inovador em relação a recursos educacionais abertos, ele nasceu com essa filosofia. Lá em 2016 não existia repositório nenhum no Brasil, nem fora do Brasil, que efetivamente trouxesse as ferramentas necessárias para que se efetivamente se implementasse a possibilidade de uma pessoa pegar um recurso educacional e tivesse a possibilidade de adaptar aquele conteúdo. Por que que eu digo isto? O que que é necessário para que o recurso educacional seja realmente aberto? Tu precisa dos fontes dos teus recursos. Tá? Se tu botar um PDF, tu não tiver o arquivo que deu origem àquele PDF, tu vai ter que te virar para quebrar o PDF para tu conseguir adaptar. Isso é o primeiro ponto. Se for um audiovisual, se tu não tiver todos os insumos que foram utilizados para produzir o teu audiovisual, tu tem um MP4, um arquivo de vídeo, um AVI, tu vai ter que quebrar aquele arquivo para tu fazer a tua adaptação. Então, tu tens que ter as informações do projeto daquele recurso educacional, coisa que normalmente, quando tu tem um edital, seja na nossa instituição ou um edital de órgão de fomento ou de governo, nunca nos editais aparece entregar o projeto e os arquivos fontes, quando é um edital de produção de conteúdo. Tu entrega a instância final do teu recurso produzido, não é? Estou generalizando, mas ainda pode ser que alguém já tenha se dado conta agora nos últimos editais, mas foi do ano passado para cá. Ao longo desses 7, 8 anos do Proedu, nunca tinha acontecido isso, e é uma discussão que a gente vem batendo na tecla toda hora. Quando sai um edital, a entrega tem que ser o recurso educacional para produzir o curso FIC, um MOOC, seja lá o que for, mas tu tens que entregar o pacotão completo, né? E aí, quem fomentou e está recebendo tem que fazer a gestão de toda esse material. Tu vais botar as tuas instâncias para montar os teus cursos, mas tu tens que ter a instância final e os arquivos que geraram aquela instância colocados de forma pública, para daí a gente poder falar em recurso educacional aberto, compartilhados de forma pública e gratuita. E aí entra o Proedu. Então, quando a gente pensou o Proedu, nós pensamos e adaptamos e criamos uma ferramenta dentro do Proedu que num mesmo depósito tu pode ter quantos arquivos tu quiser naquele depósito. Tu podes ter um arquivo do projeto que gerou a instância final, tu pode ter todos os arquivos fontes, sejam lá quais forem, em quantidades, em tamanho. Tu vais ter, inclusive, instâncias finais para finalidades distintas. Eu posso ter um PDF com marca de corte para gráfica, mas o mesmo material para visualização em dispositivo móvel. É o mesmo material, mas um é para impressão e o outro é para visualização em dispositivo. Então, tu põe todas as instâncias do mesmo conteúdo, todos os arquivos fontes e o projeto. Por que que o projeto é importante? Porque se tu fores fazer uma adaptação, um remix de um recurso educacional aberto, tu tens que ter a informação do objetivo de aprendizagem ou do objetivo de desenvolvimento de competência, do público-alvo, das condições de contorno e do escopo, para tu não fazer uma gambiarra e não querer fazer um remix que não seria plausível ou adequado para aquele recurso educacional. Porque, dependendo do caso, na verdade, tu não vai fazer remix, tu vai fazer um outro conteúdo, um outro material. Uma produção de recurso educacional parte da onde? É um projeto de um conteúdo qualquer. Público-alvo. Qual é o público ao qual se destina aquele recurso educacional? É para uma turma de ensino fundamental? É para uma turma de ensino médio? É para um curso de graduação? Se tu pegar
um conteúdo e aquele conteúdo não tiver um projeto e tu forçar a barra para fazer um remix para tirar de um público-alvo e levar para outro, muito provavelmente não vai dar certo. Tu vai fazer algo que vai ficar sem coerência. Então, um projeto junto do produto final é fundamental e a gente não vê isso acontecendo, tá. Então, e o Proedu nasceu com essa ideia de realmente ser um lugar, um repositório que desse condições de a gente fazer, essa mudança de cultura. E a mudança de cultura é para trabalhar com REA nesse universo digital, nessa esfera nacional, tu tens que ter um lugar de referência onde ali estejam as ferramentas para tu encontrar o fonte para tu e o projeto para tu fazer a adaptação daquela instância. Bom, isso é uma coisa. A outra, uma preocupação fundamental do Proedu, a gente quer que os recursos educacionais que sejam produzidos com recurso público, eles sejam produzidos com acessibilidade. E aí a gente achava que um recurso educacional ele poderia ter acessibilidade ou não ter, mas lá pelas tantas a gente se deu conta que depende da natureza de mídia do recurso educacional. Então, se for um documento textual, ele vai poder ter um tipo de adaptação, um tipo de quebra de barreira para um determinado público. Se for um audiovisual, que é o melhor exemplo, ele pode ter 3 tecnologias assistivas, ele pode ter acessibilidade para cego, acessibilidade para surdo e facilitação de acesso para pessoas com transtornos neurológicos. Então, ele não é mais ter ou não ter acessibilidade, é qual recurso, qual tecnologia assistiva e para quem aquele recurso quebra a barreira. E aí nós começamos a trabalhar com um modelo de acessibilidade em que a gente define a quebra de barreira pela tecnologia assistiva. E aí a gente acaba conseguindo favorecer um espectro de público baseado no recurso que está incorporado naquela natureza de mídia. Bom, mas para chegar no conteúdo com acessibilidade, a gente precisa ter acessibilidade na interface. Bom, então aqui está, a gente tem um plugin que quebra barreiras de várias formas para pessoas com transtornos neurológicos, limitações diversas e pessoas com deficiência. Tem aquele famoso plugin que é o Avatar de Libras, e essas duas coisas aqui se complementam, então não importa a limitação que a pessoa tenha, tá? Ela vai conseguir navegar e entrar na plataforma e chegar no conteúdo. E aqui a gente desenhou uma forma de dar a informação sobre quais recursos assistivos tem nos conteúdos educacionais, através de selos. E aí o que eu estava falando sobre natureza de mídia e tecnologia assistiva acabaram virando 6 selos de acessibilidade, tá. Então vamos para o Proedu, e eu vou mostrar as coisas aqui para vocês. Bom, para quem não sabe, o Proedu é proedu.rnp.br. Aí está, uma interface simples com um campo de busca que tu busca por palavra-chave, expressões normais. Aqui estão as últimas inclusões na plataforma e aqui a gente tem umas entradas já que fazem filtros específicos baseados em naturezas de mídia. Então a gente tem 10 naturezas de mídia, mas mais 2 campos que são específicos, porque a gente tem 6 selos, mais 2 filtros específicos ali. A gente tem 6 selos de acessibilidade, mais 2 selos de validações de design educacional e de, acessibilidade. Então, o selo aliás, de acessibilidade não, o selo de design educacional e o selo de validação de conteúdo. Então, tem conteúdos validados em, coerência e robustez acadêmico-científica e conceitual,
e se tem o projeto, tem o selo que aquele conteúdo ali ele foi desenhado a partir de uma equipe multidisciplinar, por um designer educacional e tudo mais, tá. Isso confere uma um respaldo e uma qualidade chancelada pelo projeto. Como é que funciona, os materiais? A gente está revisando, porque a gente fez alguns testes e aparecem selos em conteúdos que não têm as validações, porque a gente andou fazendo alguns testes e ficou algumas remanescências aqui dos testes que a gente fez. Mas funcionam assim, ó, então tem um conteúdo X e os selinhos aparecem aqui de acordo com os conteúdos de acordo com as tecnologias que o recurso tem. Isso já dá uma informação visual para quem enxerga, para quem é vidente, e, como o sistema todo está preparado para ledor de tela, vai dar essa informação em áudio se o cara estiver navegando por ledor de tela na plataforma. Hã, buenas. O Proedu, ele acabou gerando uma recomendação, que está aqui, uma recomendação uma recomendação técnica de acessibilidade, deixa eu aumentar aqui, uma recomendação técnica de acessibilidade em recursos educacionais digitais. Tudo que eu estou falando para vocês está nesse documento aqui. Vejam que esse aqui, ele está com as indicações corretas. Ele é um conteúdo que tem projeto educacional, ele é um conteúdo que tem validação em conteúdo e ele é uma natureza de mídia que está preparada para ledor de tela, ele é um arquivo textual. Se tu entrares no conteúdo e fores baixar, tem 2 arquivos. Tem um arquivo que é o conteúdo com um designer gráfico, que é para pessoa que não tem limitação visual, e nós temos um outro conteúdo que ele foi todo preparado para ledor de tela para cego e baixa visão. Este aqui funciona para ledor de tela. E é isso que eu estava falando para vocês, é exatamente o mesmo conteúdo, sem os elementos que não interessam para uma pessoa cega, tá. Então a gente pode ir colocando quantas instâncias a gente quiser de um mesmo conteúdo, é assim que funciona. Isso tudo está incorporado na área administrativa quando a gente entra para fazer um registro de um recurso educacional. Aí eu teria que passar por toda a sequência, são 7 etapas aqui e daí não faria sentido. Mas só para vocês saberem que na parte interna, ali o cara marca, quem está cadastrando marca, tem a acessibilidade para cego, se o cara marcar se é sim ou não, se sim, o selo já aparece automaticamente na interface quando acabar a submissão do conteúdo. Tem projeto educacional? Sim ou não? Tem validação de conteúdo? Sim ou não? E as outras 6 tecnologias assistivas é sim ou não. Se o cara marca e o conteúdo tem, quando acaba a submissão já vai aparecer os selinhos certos de acordo com o que foi registrado no ato do depósito. Bom, alguém quer falar? Fale. Pode perguntar agora ou eu quero Claro, não, é diálogo, é diálogo. Vamos lá. mas, vocês vocês fazem algum tipo de revisão, vocês, eu digo equipe, né, se de fato esse material que a pessoa deposita, Tá. atende esses critérios Uma ou coisa não? interessantíssima a tua pergunta, porque outra coisa que o Proedu tem, e vocês podem pesquisar à vontade, que vocês não vão encontrar em outros repositórios, é o conjunto de documentos do Proedu. Se vocês vierem aqui no sobre, aqui o primeiro link, ele é uma apresentação, tá? Tem uma apresentação do Proedu, que aqui é bem antiguinha, mas da onde que nasceu, um pouco da história do Proedu, os diferenciais, o que que oferece, beleza. Agora, neste segundo link aqui do sobre termos e licenças, temos todas as políticas do Proedu, inclusive explicitando que é um repositório de recursos educacionais abertos.
tá. E aqui vocês vão ter essas cortininhas, deixa eu até diminuir um pouco aqui para vocês verem o tamanho da coisa. Aqui a gente tem absolutamente todo o funcionamento e regramento do repositório. Como funcionam os depósitos? Não somos nós do Proedu que fizemos. Os depósitos, eles não são CPF, feito por pessoas, por professores, são feitos por instituição. A responsabilidade dos conteúdos é da instituição produtora e cadastradora dos conteúdos. Então é só Instituto Federal ou só instituição da rede de educação profissional e tecnológica ou instituições que produzem conteúdos para educação profissional e tecnológica. Porque isso isenta a equipe do Proedu e isenta o MEC, tá? E quem faz a regulação? A comunidade. Se o cara disse que tem e não tem, vai ter uma denúncia, a gente vai lá e verifica, tira o conteúdo do ar e vai em cima de quem depositou. Quando a gente cadastra, a gente fica com o registro, a gente tem o cadastro de quem são os depositários, os usuários da instituição, a gente vai saber quem foi, tá? E é assim que funciona, é uma política que foi definida para a governança da plataforma. É a forma de a gente conseguir Que gerenciar o não, processo todo. além de ser um critério, vamos dizer assim, financeiro e administrativo, porque isso tudo também exige equipe e trabalho, é Perfeito, também perfeito. um critério de produção de uma cultura, né, de responsabilidade pelo conteúdo que se coloca numa plataforma dessas, né? Foi muito discutido isso, assim, a gente levou um tempo até abrir realmente para adesão de instituições, porque a gente não tinha segurança de abrir para depósito. Éramos nós, através de conteúdos curados pela CETEC. A CETEC, ó, bota isso aqui, bota mais esse conjunto aqui, bota mais essa quantidade aqui. E aí a gente ia fazendo. Estava sempre dentro dos nossos acordos anuais com a CETEC, era cadastrar o que a CETEC nos pedia. Lá pelas tantas, assim, a gente ficou seguro depois de discutir muito com a CETEC sim, eu acho que é por aí mesmo, e aí a gente abriu. Agora a gente tem algumas instituições parceiras que estão depositando e colocando seu material no Proedu por conta deles, né. Porque aqui existem, na verdade, 2 pilares, né, além disso que a gente já falou, que é sempre aquela pergunta sobre a qualidade, né, que tem os que desconfiam e que têm as reticências com o aberto e sempre, Aham. fazem essa argumentação, né, e a gente óbvio que argumenta que a revisão por pares, entre pares, é um critério, né, de Uhum, responsabilidade, e perfeito. também é porque a gente vive e acompanha esses repositórios, mesmo os governamentais, como a própria plataforma da UAB, que é O o Educapes? Não, o Educapes, Educapes. o Banco Internacional e mesmo a MacRed, no fim, a gente vive uma instabilidade, porque mesmo nessas plataformas governamentais, tem muita coisa que sequer tem um selo, né, Creative É. Commons ou outras É, coisas. e outros, vai trocando as gestões e os caras deixam as plataformas de lado, ela vai ficando obsoleta e ela não se moderniza e não se atualiza, e as políticas não são definidas, a governança é fundamental e nós esgotamos o assunto antes de ter segurança para poder, hã, abrir, né. Sim, o Educaps ele praticamente parou durante alguns anos, né, o MacRed eu acho que é a mesma coisa, o Proedu tá, ó, voando, né. Que Ma maravilha, né, né. E a mas gente tá 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 voando, Helena, assim, ó, por um esforço, por um comprometimento nosso, porque nós nunca abandonamos, assim, ó, o barco, né, uhum. contra tudo e contra todos e com todas as dificuldades, assim, daquela coisa de troca de governo, troca de gestor, a gente já passou por uma dúzia de ministros, né, e sempre que chega alguém, não conhece, e aí se não conhece não quer dar importância e aí quer afundar e a gente tem que ir lá e perder um pouquinho de tempo, mas se dedicar, explicar e mostrar lembra que eu falei da evidência de por que que o Proedu ainda está vivo? Vou mostrar para vocês, tá.
posso seguir? Assim, eu vou mostrar e vocês vão entender, Sim, tá? perfeito. Então olha aqui. O servidor de vocês está dentro da CETEC, é isso? Não, é outro esforço, assim, a gente foi costurando algumas parcerias e hoje ele está dentro da RNP, está dentro do Ah, data center certo, da sim, RNP, a sim. gente virou um serviço Sim. nacional. Tchê, não tem quantidade de usuário simultâneo que derrube o Proedu, nunca deu problema, nunca travou, nunca teve nada, assim, é um fuquinha, vai andando, não para nunca, né. Mas vocês vão entender por quê, tá. Aqui eu já mostrei, aqui é os detalhes dos selos, o detalhe da recomendação que vocês podem baixar, tá lá. Se vocês acessarem lá o Proedu, botarem recomendação técnica de acessibilidade, vai ter esse documento. Aqui estão os selos, então tem um selo de interpretação em libras, um selo de audiodescrição, um selo de transcrição de texto para áudio, que é para ledor de tela, o selo, aliás, de transcrição de texto para áudio, que transforma o texto em áudio, e o selo de adaptação de texto para ledor de tela, o selo de legendagem e o selo de aderência ao EMAG. E aí os outros 2 selos, que é o de validação científica e o selo de design educacional, design instrucional, tá? Tudo isso está resumido aqui nessa tabela que é lá daquele documento. Então, assim, ó, normalmente a gente fala em pessoa com deficiência e aí a gente quer quebrar a barreira para aquela pessoa, para aquele grupo. Então, para o cego, quebrar a barreira para o cego. A gente inverteu a ordem, a lógica. A gente fala da tecnologia, a gente mapeou aonde que essa tecnologia pode ser incorporada, em que natureza de mídia e a quem esta tecnologia favorece. E aí vocês vão ver que tem tecnologias que, por exemplo, a audiodescrição, a princípio era para cego, mas ela não favorece só cego. Se tu tens o conteúdo falado, ele vai favorecer pessoa com dislexia, pessoa com TDAH e cegos. E a gente mapeou tudo isso. Então, o nosso ponto de partida é a tecnologia e não a deficiência, e não o transtorno. Tá? Isso tudo está explicado lá na recomendação. E aí, o pulo do gato. Tá? Olha só o que aconteceu com o Proedu. O Proedu hoje tem mais de 20 milhões de downloads. 20 milhões de downloads para menos de 2.000 recursos educacionais cadastrados. Os downloads per capita do Proedu é muito download para pouco conteúdo, para pouco depósito. Mas o que, que aconteceu? Ele iniciou em 2016, tá? Foi lançado. De 2016, deixa eu dar um zoom aqui. De 2016 para início da pandemia, aqui ó, março, maio, mais ou menos por aqui, nós tínhamos chegado a algo em torno de 3.500, 3.600.000 downloads. Em 5 anos de projeto, 3,5 milhões de downloads, mais ou menos, tá? Aí veio a pandemia, não existia local de referência com conteúdo de qualidade. As instituições não tinham mais como produzir seus conteúdos porque a gente teve a suspensão das atividades presenciais. Para onde eles foram correr? Para a internet. Quem eles descobriram? Pro Edu. O que, que aconteceu? Em 2020, nós pulamos de 3,5 milhões para 6 milhões. Quase que dobramos a quantidade de downloads em um ano contra 5. Mais um ano, 2021, nós pulamos para 10. Triplicamos em mais um ano, o que era o início de 2021, né? Mas quase mais 2,5 vezes o que era o final de 2020. E aí foi um exponencial, fomos crescendo, e em mais 3 anos, de 2020 até 2023, a gente passou de 20 milhões de downloads. Contra evidência, não tem como tu querer dizer que não funciona. Né? E aí, sempre que a gente precisava explicar, a gente levava esses números. E aí, isto representa o quê? Uma média de
mais de 10.000 downloads diários. É o próximo slide. A E média o download humano, né, não robotizado. download humano, não é como é que é esses pagos, né? Tem uns O, portais aí que é, fazem isso, né, para é. monetizar. E tu queres ver o que vai acontecer na sequência? Olha aqui, ó. Começou a mesma coisa naqueles períodos ali, ó. Depois de maio de 2020, nunca mais baixou de menos de 10.000 diários, com picos aqui variando, mas sempre com muitos downloads diários. E a gente desenvolveu o Proedu para uma demanda nacional muito específica, que era para a rede de educação profissional e tecnológica. O Proedu nasceu de uma encomenda dos coordenadores da rede ETEC Brasil em 2015. E olha só o que aconteceu com o Proedu. Esses são os acessos geolocalizados do Proedu hoje, massivamente acessados no Brasil, e a gente vai ver isso aqui, né? Mas muito acessado por países de língua portuguesa, África e Ásia, Macau, Moçambique, por aí vai, Angola, nem sei mais quais outros países aqui que têm língua portuguesa, mas também não só, porque hoje está muito fácil traduzir conteúdo, né? Então, mais os recursos de inteligência artificial ajudando a universalização de conteúdo. Muito acesso de países em língua portuguesa e um acesso disseminado pelo mundo inteiro. Se tu mostra esses últimos 3 gráficos para qualquer pessoa e tu diz assim, ó, olha o valor agregado que tu já vai ter sem investir nada, qualquer político vai dizer assim, ó, vamos pegar para nós, né? E isso foi mantendo o Proedu vivo ao longo desses 8 anos. Suponho eu que tenha sido por isso, né? Porque era com esse discurso que a gente chegava. Cara, não tem por que tu querer matar esse projeto, porque ele vai te dar valor agregado a qualquer coisa que tu fizer. Então o Proedu vem sobrevivendo e a gente nunca fez marketing em nível nacional do Proedu. O que a gente viu acontecer foi um crescimento orgânico do Proedu, né, por conta de a gente ter estruturado ele muito bem e ele estar lá naquele momento fatídico, né, do, da pandemia. Bom, e deixa eu só mostrar ali, porque eu falei dos recursos de acessibilidade e acabei não mostrando. Então, a gente tem aqui o avatar, isso aí vocês devem saber como funciona, quando tu habilita o avatar, o comportamento da página muda, e o que tu selecionar aqui, ó, veja que até o cursor muda, o que tu selecionar aqui, ele traduz lá, ó, o que é o Proedu. Selecionei aqui, e ele está traduzindo o que eu acabei de clicar, tá? Já por outro lado, o outro plugin, ele tem vários recursos que são não só para pessoa com deficiência, mas, por exemplo, existe uma fonte que é a fonte da dislexia. É um projeto em nível mundial que descobriu que a pessoa com dislexia vai ter facilidade de ler um determinado formato de fonte. Então se criou essa fonte, tu pode baixar para o teu computador e usar nos teus documentos, mas a gente tem implementado no plugin. Quando eu clico aqui, a fonte muda para a fonte da dislexia, tá? E se eu a clico de novo, ela vai mudar para mais uma segunda fonte que vai facilitar a leitura de pessoa com algum transtorno neurológico. Mas tem outras coisas que favorecem, por exemplo, pessoa que tem baixa visão, ó, o cursor cresce e tem régua de leitura, que ajuda muito pessoa com baixa visão ou até idosos, tá? Alguém quer falar? Acho que clicou sem querer. Câmbio. Tá. Então, ó, aqui é uma régua de leitura que vai já ajudar idosos, pessoas com baixa visão e quem mais possa se beneficiar desse recurso. Tu clica aqui, ele faz uma outra régua de leitura, ó. Tu vai aonde tu quiseres para ele te ajudar a identificar e tu ler com mais facilidade. E outras coisas que são meio padrão, assim, por exemplo, afastamento entre linhas, afastamento entre fontes,
Contrastes Qual diversos para daltonismo e outras limitações. Pois não. qual é o navegador que tu tá usando aí? Aqui eu estou usando o Chrome, mas funciona em qualquer um a princípio. A Pois é, princípio. porque eu abri aqui no Firefox e esses 2 plugins, ele fica o Velibras fica em cima desse Ah, não, mas acontece. Agora eu vou é assim, como ó, é que pode resolve acontecer. isso? Assim, ó, qual é o que abriu primeiro? O que está em cima. O Velibras está sobrepondo o outro. Ah, então tu vai no Velibras e aí tu vens aqui na engrenagem e tu escolhe onde é que o Velibras vai aparecer, ó. Aí Ah, tu muda de lado, ó. Vou botar lá do outro lado, ó. Agora eu posso botar aqui embaixo, posso botar lá em cima. Captou? Aí isso acabou o aí, problema. melhorando a fluência no ProEdu. Tá? E tu pode fazer a mesma coisa, assim, até por preferência. Eu posso deixar lá o Velibras lá em cima e posso fazer a mesma coisa com esse aqui. Eu venho aqui, mover o widget aqui, ó, aqui embaixo e vou escolher direita, esquerda ou ocultar, ó. Vou para direita agora, botei para o outro lado. E aí eu deixo do jeito que eu quero, tá? Pronto. Melhorou? Agora sim. Agora sim, tá. Bom, então aí estão os recursos de acessibilidade e o documento que trata da quebra de barreira na produção. Ainda não fala da quebra de barreira na produção de conteúdo, mas mostra os conteúdos que foram produzidos com acessibilidade. Eh, Só rapidinho eu vou mostrar para vocês a outra plataforma, que é a irmã mais nova do Proedu. O Proedu é menino e tem a Plá4Edu, que é uma menina, que nasceu ano passado. A Plá4Edu, ela é um referatório, Plá4Edu.mec.br. Está dentro da RNP também, mas está com uma máscara com domínio MEC. Tá? O Proedu está com domínio direto RNP. Plá4Edu.mec.gov.br. A Plá4Edu é um referatório que aponta para cursos para desenvolvimento de competências para a melhoria da qualidade do serviço público. É focado no desenvolvimento de competências para servidores públicos da rede federal, mas pode ser usado por qualquer pessoa. Então, nós temos cinco perfis de servidores, que são 5 itinerários. Quando tu entra no itinerário, eu entrei no docente, ele vai me dar uma lista de competências e quando eu abro a competência, eu tenho uma sequência ordenada de cursos curados na rede de instituições públicas, cursos gratuitos com uma curadoria que ordenou estes cursos que supostamente desenvolvem aquela competência. Quando tu clica em cima do curso, ele te diz um resuminho do curso, quantas horas, qual a instituição e o link para o curso. Tá? A gente está desenvolvendo um incorporando um recurso. Bom, deixa eu só mostrar outra coisa interessante. Aqui ele está numa visualização de lista textual, mas eu posso trabalhar com uma visualização de. Opa, é aqui, com uma visualização de. Aqui. Opa, tem vários tipos de visualização. Espera aí. Aqui, com uma visualização de trilha mesmo, ó. Então, o que que eu tenho no início da trilha? Deixa eu aumentar aqui para vocês poderem enxergar. O início da trilha é um grupo de competência. Essa amarela aqui é ensino-aprendizagem. E aí eu tenho várias competências vinculadas a ensino-aprendizagem para docente. E aí pode entrar as fluências específicas, as competências para o professor contemporâneo, né? Então, numa dessas pode ter alguma coisa que interesse ao grupo aí, Helena. Tá? Então, abaixo de ensino-aprendizagem, aqui tem uma competência que é ensino. E aí tem a trilha de cursos que vai desenvolver a competência ensino. E aí, quando eu clico em cima do chapeuzinho aqui da toga, ele me abre aquela mesma visualização sobre qual curso que está desenvolvendo essa
uma parte da competência. Bom, e o que que a gente está fazendo? Desenvolvendo incorporando inteligência artificial para começar a fazer as trilhas automáticas, e buscando na rede e começar a organizar essas trilhas baseado nas categorias de competência, nas competências e ordenando e organizando a plataforma de forma dinâmica, tá. Tem um trabalho bárbaro, assim, a gente está inovando horrores nas 2 plataformas. O ProEdu conversa com a Plataforma Edu. Então, daqui a pouco as 2 vão estar oferecendo recursos e serviços para montagem de trilhas, para montagem de cursos, tudo com inteligência artificial, tá. Em breve uma nova versão aí para o ano que vem está vindo, e a gente vai ter coisas, bastante bacana, assim, umas experiências de usuário inovadoras. Buenas. Apresentei as 2 plataformas, então a gente tem as quebras de barreira, vocês vão ver que os mesmos plugins, eles estão lá no ProEdu, estão aqui na Plataforma Edu, e aí ainda aqui na Plataforma Edu, assim, a gente não consegue garantir a quebra de barreira nas interfaces, porque joga lá para as instituições, e aí a gente perde o controle, mas a gente vem, na luta para fazer essa mudança de cultura em nível nacional. Bom, agora vamos para o que interessa. Primeiro, edição de vídeo, eu uso um cara chamado Kdenlive, tá. Kdenlive é um software, recomendo para quem quiser se aventurar em edição de vídeo, eles têm aí equipe, bolsistas, tudo mais. É um software gratuito, sem limitação, que é oriundo do Linux, mas existe para todas as plataformas, para Mac, para Windows e para Linux. Ele é um software profissional de edição, sem limitação nenhuma. Para quem não é acostumado com edição de vídeo, a interface dele vai parecer não muito amigável, mas ele, uma vez que tu tem a indicação de por onde começar no software, vocês vão ver que não é tão complicado assim de se trabalhar. Aqui são trilhas, mas tem uma coisa só que eu quero mostrar para vocês, não falar sobre edição de vídeo em si, mas é uma coisa que apareceu ao longo desse ano, começou a ter alguns rudimentos no final do ano passado e apareceu neste ano. Deixa eu ver se eu tenho alguma coisa aqui, recente. Talvez. Vamos ver se vai abrir. Vamos ver. Tô carregando um arquivo de abriu, muito bem. Eu dei uma palestra gravada, tá. Se eu clicar aqui, vai aparecer a palestra gravada no Meet, ó. Tá vendo aqui a janelinha aqui? Gravada no Meet, eu recebi a gravação e comecei a botar acessibilidade na palestra. Primeira coisa, legendagem, que se eu botar rodar, ele vai rodar aqui, vejam que eu estou botando legendas no vídeo, e ele já está com a fonte da dislexia como fonte da legenda, tá. Mas vamos lá, o que que eu quero mostrar para vocês? Um recurso que acabou com as empresas de legendagem que existiam no planeta. Fazer legendagem era um serviço muito caro, tá, porque tu tens que pegar, imagina fazer uma palestra, um vídeo de 30 minutos, 40, tu tens que ir tocando minuto a minuto, escutando, anotando e criando um arquivo de legenda, para depois tu fazer a renderização do vídeo num outro software que eu vou mostrar para vocês também. E aí aparece essa ferramenta aqui. Eu venho em projeto, em legenda, reconhecimento de fala, e eu rodo
um algoritmo de inteligência artificial dentro do software que vai reconhecer o áudio do vídeo e já vai me criar trilha de legenda com toda a tradução do áudio para texto no próprio software. Eu renderizo e eu já tenho legenda pronta. Tudo aberto, tá? É um plugin chamado Vosk, que é uma API aberta que foi incorporada nesse aplicativo aqui. Obviamente, tu vais ter que dar uma conferida, porque aqui está o editor das legendas que ele acabou de criar sozinho. Daí tu confere, vai ali e corrige, aqui nesse cantinho, o que foi escrito pela inteligência artificial. O ganho de produtividade, a economia de tempo é bárbara. A qualidade da transcrição é absurda. O que influencia na qualidade do texto que é gerado pelo aplicativo, pela ferramenta, pela API de inteligência artificial? Duas coisas. Primeiro, a qualidade da tua captura de áudio, teu hardware, o teu computador e o teu dispositivo de captura de áudio. Se tu tiver um bom hardware, ele vai capturar o teu som com qualidade. E a segunda coisa, a fala do professor. Falar pausadamente com uma pronúncia boa, com um tom de voz bom. Se tu tiver esses dois elementos ok, a tua transcrição vai ser praticamente erro zero. Tá? Se não traduz bem, se não faz a transcrição bem, é porque o teu hardware está ruim, a captura está ruim, ou tu não está falando bem. Eu não sei se vocês perceberam, assim, eu acho que eu tenho uma boa forma de me expressar. Eu falo com uma cadência e eu acho que eu falo num tom de voz bom, vocês estão me compreendendo bem, eu acho, né? E falo com uma pronúncia razoável. Mas eu não era assim. Eu fui me transformando na medida em que eu fui estudando a acessibilidade e testando as coisas. E quando a gente tem intérprete de Libras, é fundamental que a gente fale pausadamente para dar tempo dos intérpretes nos acompanharem. E eu, com alguns anos vivendo isso, eu comecei a falar mais devagar. Comecei a me preocupar no início, assim, eu tinha que pensar em falar devagar, e daqui a pouco eu comecei a falar devagar sem precisar pensar. Eu mudei o meu ritmo de fala. Então, é uma mudança de cultura, mas a mudança de cultura quando tu percebe que é importante que tu assuma um determinado comportamento para tu promover essa acessibilidade. E eu acho que eu me transformei nesse processo. Acho não, eu me transformei nesse processo. Então, assim, quando tu fala bem, com eloquência, com uma pronúncia boa, com tom de voz adequado, o teu hardware é bom, a tua transcrição vai ser quase erro zero. Então, recomendo. A gente pode até depois fazer uma oficina só de edição de vídeo, Cadem Live e legendagem, Helena. Tá? Ah, já tá, vamos Tá, agendar. tá. E a segunda é de cair o queixo, tá? Me digam assim, ó, se vocês forem fazer uma adaptação de um conteúdo textual, de um arquivo ou de uma apresentação para cegos, o que vocês acham que é o que mais onera o trabalho, que mais faz a gente gastar tempo para tu poderes adaptar um slide PowerPoint para cegos, para tu promover acessibilidade para ledor de tela? O que é o mais complicado? A descrição da imagem? Perfeito. É muito complicado isso, né? É difícil, não é? Porque assim, ó, primeiro que tu tens que dar informação num contexto adequado para o cego entender o que tem numa imagem, que já não é uma coisa muito simples de tu fazer a interpretação daquilo, não é? E a outra é É o só, tempo. é, é Pode só falar. a gente saber quanto é difícil a gente conseguir se autodescrever, né? Na Exatamente, maior dificuldade que a gente tem. é isso aí. E eu vou puxar aqui uma coisinha para cá que vocês já devem conhecer.
Já conhece essa interface aqui, né? Karine, tu está conseguindo acompanhar bem? A Karine é nossa mestranda nova aí, que Ah, ela tem, Sim, prof. ela tá. usa Então eu vou. um auxílio, né, de audição, mas eu acho que está funcionando bem, né? Me Sim. desculpa, é a Karine que usa aparelho? Aparelho auditivo, isso. Eu tenho uma orientanda minha que é deficiente auditiva com severidade bilateral. Também a gente tem um trabalho bacana. Se quiser trocar uma figurinha aí, a gente conversa depois. E também tem o TDAH, daí eu fiquei interessada ali na. Vamos conversar, estou aqui para isso, estou à disposição. Bom, o que eu fiz? Eu fiz uma captura de tela da nossa conversa, tá? E eu vou jogar aqui para dentro desse cara aqui do ChatGPT. E vou pedir para ele descrever esta imagem. E acabaram-se os problemas. Vamos ver o que vai sair, hein? Deixa eu aumentar aqui o zoom e ele já está transcrevendo. Olha aí. Eu vou ler para vocês em voz alta, tá? Mas ele já está transcrevendo tudo. Ele está fazendo o texto alternativo daquela imagem ali. Tá? Eu vou lendo aqui na medida em que ele vai transcrevendo lá. Ó. A imagem parece ser de uma captura de tela de uma videoconferência ou chamada de grupo. Aqui estão os elementos principais da imagem. A tela superior tem uma interface de um programa chamado ChatGPT, onde há várias opções do lado esquerdo. No centro existe uma área de mensagens com várias opções de resposta rápida e um campo para enviar mensagens. Abaixo dessa área existem vários quadros representando os participantes da videoconferência. O primeiro quadro tem um S com um fundo roxo e o nome da Cirlei Petrovelli. O segundo quadro mostra uma mulher com óculos, cabelo longo e escuro, sorrindo ligeiramente. O nome abaixo é Tatiana Guerti. E por aí vai, tá? Lá pelas tantas, o último quadro mostra um homem de cabelo escuro e curto, sorrindo. O nome abaixo é Raimundo Carlos Machado Ferreira Filho. Todos os quadros são visualizações típicas de participantes em uma chamada de vídeo, onde alguns têm vídeo ligado e outros estão apenas com seus ícones de perfil. Não está uma rica de uma descrição? Muito melhor do que a maioria da gente faria, inclusive. Mas eu acho que nessa imagem aí eu estou tomando chimarrão. Já descobri que o ChatGPT não sabe o que é tomar chimarrão, porque não falou nada. Então. Olha ali, mas é que tá só uma coisa, ele tá chupando um canudinho, alguma coisa, sei lá. Não, apareceu a cuia. Deixa eu ver o que ele fala aí, vamos ver. Onde é que tu tá? Ele aqui, ó. O sexto quadro mostra uma mulher com cabelo curto e claro, usando um suéter. Ela está em frente a uma prateleira com objetos decorativos. O nome na dúvida, ele é tão inteligente que ele não se compromete, não é? O bicho é danado, é danado. Tá? Bom, eu posso fazer um teste. Daqui a pouco eu boto uma foto aqui do meu chimarrão, vou ver o que ele vai falar. Mas, assim, ó, acabaram-se as dificuldades. Tá? Aí tu copia isso aqui e cola lá na descrição alternativa da imagem. Acabou. Se tu quiser, tu podes, obviamente, dar uma lapidada, se tu achar que não está muito dentro de um contexto específico, mas muito bem descrito, o grosso do trabalho está feito. E muito provavelmente, talvez tu não precise fazer nada, só copia e cola. Gente, assim, ó, para não me estender muito, assim, ó, tem muita coisa acontecendo, a tendência é que as dificuldades elas fiquem menores, pelo menos nesse sentido da IA auxiliando a quebra de barreiras. A gente está explorando muito isso, a gente está tentando automatizar ao máximo, fazendo interfaces em que esses recursos eles estejam à disposição para o usuário mais leigo, porque esta versão aqui é a versão Plus, é a paga, não tem na versão normal, na não paga. Então, 2 recursos de acessibilidade, o de fazer a legendagem e o recurso de transcrição alternativa, de descrição alternativa de imagem, que são os 2 calcanhares de Aquiles das 2 naturezas de mídia as mais usuais. Conteúdos textuais, que precisam de descrição alternativa de imagem,
isto aqui também pode ser usado como base para fazer audiodescrição de elementos imagéticos de vídeo. E aí tu podes, no planejamento e roteirização, tu preparares algumas falas de audiodescrição baseado no ChatGPT. E a legendagem de vídeo com recurso, uma API que está como plugin lá do editor de vídeo, o Kdenlive, e a API se chama Vosk, para quem quiser dar uma estudada. Era o que eu tinha para mostrar, então eu fiz uma trajetória, começando pelo Proedu, contei histórias, formas de quebrar barreiras, a forma de mostrar o que existe de recurso de acessibilidade nos conteúdos dentro daquelas interfaces com acessibilidade no Proedu, e agora como é que a gente começa essa caminhada de produzir recurso educacional aberto com acessibilidade. Era isso, fico à disposição de vocês.